Olá, alunos. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de estudo. Hoje é língua portuguesa. Sou o professor Vanderlei, do 5º ano C. Represento aqui também a professora Elisa, do 5º ano A. E juntos somos a Escola Maximilian. O conteúdo que iremos abordar hoje, na verdade, é uma retomada de conteúdos. Vamos abordar interpretação e compreensão textual, aprender um pouquinho mais a interpretar e a compreender os textos. Hoje a aula é um pouquinho diferente. Vou utilizar então as atividades que vocês estão que vocês têm em mãos, tá? Então são vários textos. Essas aulas são referentes aos dias 15 e 17 de setembro. E vamos lá, vamos só entender. Antes de iniciar aqui, não vou ler todos os textos, eu vou fazer uma abordagem que seria então essas questões, né? O que ela está cobrando desse texto? Mas antes disso, vamos lá. Eu preciso aqui então entender, localizar informações explícitas de um texto. Informações explícitas é quando a informação está nítida dentro de um texto. Existe também as informações implícitas. Essa eu tenho que ir além. A informação não está no meu texto. Eu preciso, então, ir além do texto para poder, então, achar essa informação. É realizar também a inferência de sentido de uma palavra ou de uma expressão em um texto. O que seria isso, professor? Uma palavra. Qual o sentido dela dentro de um texto? Né? Ou uma frase. Qual o sentido dela dentro de um texto? A gente sabe que uma frase sozinha, uma palavra sozinha, ela tem um sentido. Dentro de um texto, ela vai ter outro. Então, as perguntas que foi separadas para vocês no dia de hoje, nessa aula aqui, tem esse sentido, tá? Fazer vocês, então, procurar o sentido de uma palavra, ou de uma expressão, ou de uma frase. Identificar o tema do texto e distinguir um fato de uma opinião. Exato. Fato é diferente de opinião. Fato é aquilo que está ali, aconteceu, tá? Opinião é diferente. Opinião é a visão de alguém, é o que uma pessoa acha, é o que ela pensa. Aquela casa é amarela. Opa, isso é a opinião de alguém? É o que ela acha? Não, isso é fato. Fato, não há argumentos, tá? Fato está nítido. Então, quando eu falo que a casa é amarela, porque ela foi pintada de amarelo. Então, isso é fato. Agora, eu posso usar um argumento que entra uma opinião, né? Acredito que tenha ficado bonita a casa pintada de amarelo. Então, é uma opinião, né? Porque ele acredita que ficou bonito, beleza? Então, vamos lá. Ainda estamos dentro do terceiro bimestre, tá? Estamos encerrando o terceiro bimestre. Temos ainda mais alguns dias, mas já estamos bem próximos do encerramento. Foi para vocês semana passada uma atividade avaliativa, que será muito importante, para nós professores, para mim, professora Elísia, corrigir e depois atribuir uma nota para vocês. Temos então o primeiro texto aqui, caipora, né? O que pede desse texto? De acordo com esse texto, os pés voltados para trás do caipora servem para quê? Isso, vai falar dessa questão dos pés voltados para trás. Então vocês têm que entender por quê, né? Aí eu tenho as alternativas, A, o B, C e o D, mas vocês têm que ter uma noção assim. Voltar o texto, então localizar uma informação que está explícita, ou seja, ela está direta ali no texto. Então só voltar, fazer uma releitura, você consegue identificar a resposta, tá? Ó, considerando esse comando de questão aqui, o item apresentado requer então do estudante de vocês que encontre a informação correta sobre para que servem os pés voltados para trás do caipora. É isso que ele está perguntando. Por que servem os pés voltados para trás do caipora? Beleza? Segundo texto, né? O colecionador de borboletas. Tá. Vamos ver o comando da questão? O comando da questão está aqui. O homem morava.
O homem morava onde? Na cidade, na fazenda, na floresta, no parque. Vamos lá. Após ler o texto, você vai então identificar aonde esse homem morava. Veja que esse item aqui precisa realmente essa leitura, né? Uma leitura pode ser até rápida do texto, mas é a capacidade que você, aluno, tem de encontrar uma informação solicitada no comando, que está diretamente no texto. Vamos lá. Então, identificar onde o homem morava, ou seja, que é o personagem principal, isso já está logo no início do texto, no primeiro parágrafo. Lá é possível identificar essa informação, tá? Então, quando você começa a realizar a sua leitura, você já começa a identificar, então, aonde esse homem morava. O próximo texto, palavras, palavrinhas, palavrões. E temos o comando da questão, né? Nesse texto, palavrão tem o sentido de xingamento, paralelepípedo, palavra grande ou diferente. É um texto diferente, um texto que apresenta, então, ali para alguns pode ser um xingamento, para outros pode ser uma palavra grande, mas enfim, é o sentido. Qual o sentido? Nesse texto, palavrão tem sentido de. Então, é essa palavra que vocês vão ter que, então, estar atento quando ler o texto, a palavra palavrão. Nesse texto, qual o sentido que ela tem? Então, vamos lá. Assim, no meio de suas vivências, no meio de suas leituras, no meio dos seus estudos, vocês já viram isso, né? Nós já estudamos, seja em um momento muito distante ou um momento muito próximo, de identificar o significado dessas palavras. Só que aqui ela está dentro de um texto. Por isso que a gente fala, né, que a palavra sozinha ela tem um sentido, dentro de um texto ela vai ter outro. Então essa palavra aqui dentro desse texto, o que ela vai representar? Realmente um xingamento? Né? Será que ela vai representar realmente um paralelepípedo? Ou uma palavra grande ou diferente? Tá? Então, voltando à leitura do texto, consegue identificar. Próximo texto. Quando os vilões se encontram, né? Textinho já um pouquinho longo. Tá aqui, o comando da questão. Quando eu falo comando da questão, é esse aqui. Esse aqui é o comando da questão. De acordo com esse texto, o presidente da Associação dos Vilões era... Opa, eu vou falar do presidente da associação. Eu não estou falando de algum outro. O que a pergunta, aqui o comando da questão está pedindo, é referente ao presidente da associação. E aí ele fala, então, quem que é o presidente? É o Dick Vigarista? É o Cavaleiro Negro? É o Capitão Gancho? Ou o Lobo Mau? Voltando ao texto, se você já na primeira leitura não identificou, voltando ao texto, prestando atenção quando apresenta o presidente da associação, então ali você consegue identificar a resposta, tá? Então você volta ao texto e tente achar quando fala o presidente da associação. É um desses 4 alternativos aqui. Próximo texto. Temos aqui uma imagem, né? Dengue mata. Se a gente bobear, ela volta. É hora de esquentar a briga contra o mosquito. E olha o comando da questão. Na frase, é hora de esquentar a briga contra o mosquito. Então, essa palavra que está aqui destacada, o que ela significa? Né? Aumentar, dividir, por fogo, por medo. Né? Veja que esse esquentar está relacionado ao mosquito. Então, é uma campanha de conscientização e, na verdade, também é uma campanha de combate ao mosquito. Então, esse esquentar, vamos lá. No seu sentido normal, a palavra sozinha, eu vou esquentar o meu chá. É a questão de pôr do fogo. Mas aqui nesse sentido, aqui nesse texto, é isso que ele apresenta? Pôr fogo, né? Dividir, por medo ou aumentar. Então, eu preciso então agora ir além do que você está vendo aqui, então é uma informação que você já tem adquirida aí, porque estudou, e fazer a relação. Então, esse esquentar dentro desse texto, ele vai significar o quê? Beleza?
Partindo para o próximo. Então, 6. Cachorros. Temos o texto aqui agora, cachorros. Vamos lá. O que pede, então? O assunto tratado nesse texto. Quando fala de assunto, vamos lá. Tem um texto, começando aqui, os zoólogos acreditam que o cachorro se originou de uma espécie de lobo, e assim vai, né? Então, qual é o assunto? Aqui, esse texto está falando sobre o quê? Por meio de um levantamento de várias informações, no caso a origem dos cães, então como se aproximam dos seres humanos, então porque se estabeleceu a proximidade entre cães e humanos. Então a descoberta das funções dos cães para os homens leva-los à constatação sobre o porquê dessas no texto. Então, ou seja, gente, é importante esse diálogo sobre a função dessas informações de definição, de que essas então, servem para o mesmo fim. Qual é o fim? Então, definir esse tema, esse assunto do texto. É a relação entre homens e cães? A amizade entre os animais? A profissão do zoólogo? Ou a alimentação dos cães? Tá? Então, quando eu falo do assunto, é o assunto que está do início, o meio até o fim, falando sobre esse assunto. De qual deles está sendo falado? A identificar a alternativa, tá bom? 7. A princesa Neufar. Elfa. Né? Textinho bem curto, mas tem aqui. A opinião das pessoas sobre a princesa é de que ela... Vamos lá. Falei no início, vou repetir. Quando eu falo opinião, então é a visão de alguém, é o que ela acha, é o que ela pensa. Então aí fica fácil identificar essa questão. Como eu falei, a casa é amarela, isso é fato. Agora, eu acredito que a casa tenha ficado bonita. Opa, já é uma opinião, tá? Então, vocês aqui, bem um textinho curto, voltar ao texto, vocês conseguem identificar. Então, lembrando que a opinião das pessoas sobre a princesa é de que ela é o quê? Então, opinião é o que alguém acha. Na verdade, então, pessoas, está no plural, o que as pessoas acham da princesa? Continuando, texto 8, sobre bolinhos de chuva, pipoca e como os seres vivos se transformam em fósseis. É um fragmento, porque é um texto maior, foi então só retirado uma parte desse texto para vocês. E tem aqui, ó, o trecho que expressa a opinião do narrador. Vamos lá? Tá fresquinho na memória de vocês. O que é opinião mesmo? Opinião do narrador, então é o que ele acha, o que ele pensa. O que ele está achando aqui? O que ele está pensando aqui? Então, se não conseguiu identificar na primeira leitura, volta e relê. É fácil, está tranquilo fazer a releitura porque os textos são todos curtos, não temos aqui um texto longo, tá? Próximo texto, questão 9, Mar Morto. Vamos lá. No trecho, que consiga viver ali, veja, ali dentro, né? A palavra destacada indica o quê? O que esse ali indica? Nós estudamos isso em uma aula passada. Esse ali pertence a um advérbio. Não posso falar o advérbio porque eu estou dando a resposta para vocês. Mas esquecendo o advérbio, só olhando aqui o ali, né? Ali, o que o ali indica? É um tempo, um modo, lugar ou intensidade, né? Vamos lá, vocês estão aí na casa de vocês. Aí então, vocês vão olhar para alguém e falar assim, ó, o meu caderno está ali. Opa, se o seu caderno está ali, isso é ideia de tempo, modo, lugar ou intensidade? Tá fácil, né? Então, esse ali, você já tem esse conhecimento prévio, já estudaram, né? Uma classe gramatical, que é o advérbio, que é a origem e a explicação dessa palavra. Mas aqui, dentro do texto, aqui, fica fácil de identificar também. Partindo, questão 10. Como é produzido o giz de louça? Né? É a última questão, é o último texto. Nesse texto, a expressão, né? Após alguns minutos. E se após alguns minutos, ele indica o quê? Vai indicar uma
causa, lugar, um modo ou um tempo. Vamos lá, gente. Se no outro, né, é o ali, eu consigo identificar alguma coisa, seja tempo, modo, lugar ou intensidade, mas veja, meu caderno está ali. Agora, após alguns minutos, esse após alguns minutos vai indicar o quê, gente? Será que esse alguns minutos está relacionado a causa, lugar, modo ou a tempo? Veja, aqui não precisa de muito esforço, eu não preciso fazer uma interpretação do texto por si, né, esses dois últimos, e mais o sentido de uma palavra. Lembra que eu falei lá no início da aula que estaríamos trabalhando aqui o sentido de uma palavra, ou de uma frase, ou de uma expressão? É isso. O que significa essa expressão? Nem tem a ver muito com o texto. Vejo que o texto é curto, mas não tá pedindo para você voltar ao texto, ler o texto, né, e tentar interpretar ou compreender uma passagem dele. Bem, alunos, é nesse momento que a gente cresce, tá? Não desanime, vocês estão indo muito bem, parabéns para vocês, tá? Estamos orgulhosos de vocês, parabéns aos pais de vocês também, né, por estarem se dedicando, acompanhando vocês nas atividades, buscando as atividades na escola, e a vocês também, que estão realizando as atividades. A gente vê que a cada dia que passa, muitos alunos deixam de assistir as videoaulas, mas é tão importante. Veja que estou aqui então com as atividades, né? Assim foi também em matemática, lendo junto com vocês, facilitando esse caminho para que vocês possam entender melhor o que é que nós estamos pedindo, cobrando nas atividades. Então é uma retomada de conteúdos, então para relembrar e rever alguns conteúdos que vocês já estudaram aqui ao longo desses 3 bimestres. E assim, estudando um pouquinho a cada dia, e com atenção, com carinho, com esforço, que tudo vai dar certo. Alunos, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.